Vamos lá. Eu tenho aqui alguns esquemas que eu já abri aqui para vocês, que a gente vai mostrar aqui. Tem o do Redmi 10, tem o do Redmi 12 5G, tem o do Moto E7, e tem do A20 também aqui, A12. Tem alguns aqui que a gente vai falar sobre eles. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou abrir aqui o A20. No A20, que é o aparelho que eu tenho aqui em bancada, vamos lá. A gente usa aqui, né? Tá aqui, ó, TCXO. Aqui já diz, né? Quando você pegar agora um esquema elétrico, de cara você já vai saber que tipo de circuito, né, gerencia esse cristal, né? Então a gente tem aqui um TCXO, que é o tipo de cristal, né, compensado por temperatura. Beleza? Esse cristal aqui, pessoal, ele está ligado, né, a um buffer, como vocês podem ver aqui. Está ligado a um buffer. Ok? Aqui no CI Buffer, a gente tem alguns componentes que é importante para o funcionamento dele. O CI Buffer é um circuito integrado, certo? E como na maioria dos circuitos integrados, a gente precisa, né, de uma habilitação da CPU para que ele funcione. Então, no momento que é pressionado o power, onde o PMIC dá o primeiro start ali na CPU, ela já habilita o buffer, né, para gerenciar, para amplificar a frequência para a própria CPU, certo? E observem aqui uma coisa, que a gente tem a frequência, certo? Eu não vou falar aqui, o tipo dessa CPU é tal coisa, o tipo não quero que vocês aprendam nada por tipo de CPU, não. Eu quero que vocês aprendam a eletrônica, para quando você bater o olho em um circuito, você já saber resolver o problema. Porque o técnico de eletrônica, pessoal, ele, né, eu fico até com o pé atrás com algumas pessoas que se dizem técnico de eletrônica, mas eles se resumem muito em circuitos específicos, né? Porque o técnico de eletrônica, onde ele bater o olho, seja uma placa de um smartphone, seja uma placa de uma TV, seja uma placa de qualquer outra coisa, ele vai entender, né? Quando ele abrir um esquema elétrico, ele vai entender o funcionamento daquele circuito. Ele vai olhar, observar o circuito, ele vai analisar o circuito, certo? Não é chegar assim, como uma partitura, você bota a partitura na sua frente e já vai indo embora. Não. Você vai abrir o circuito, você vai estudar aquele circuito. Por quê? Porque, esse cara aqui, é o número de referência, né? Isso aqui é o número de referência do CI. Tá vendo? Esse aqui é o código rápido dele no esquema elétrico. E aqui embaixo é o código de referência. Mas muitas vezes a gente pesquisa por esses códigos de referência no Google e a gente não encontra o datasheet desse cara aqui, certo? Então, basicamente, a análise que a gente faz é dentro do esquema elétrico. Diferente de outras placas, onde os circuitos integrados que lá estão, a gente consegue ter acesso ao datasheet. E através do datasheet, a gente compreende basicamente todo o funcionamento daquele componente. Nesse caso aqui, a gente tem que se virar e montando o circuito baseado no conhecimento que a gente tem, né, acerca de eletrônica analógica e digital. Certo? Então, vamos lá. Vamos aqui explicar isso aqui, né? Que a gente vai ver esse circuito mais à frente. Importante vocês entenderem que na placa de um smartphone, a gente vai ter um cristal que vai gerar a frequência do WTR e da CPU, certo? Às vezes o WCN, que é o módulo Bluetooth Wi-Fi, essa linha aqui, WLBT, seria WLAN Bluetooth, né?
Wi-Fi, Bluetooth aqui, essa frequência de 26 MHz, em alguns casos, tem um cristal oscilador específico só para o setor de Wi-Fi, certo? Em alguns aparelhos aí, ok? Então, essa linha, nesse caso aqui, nessa estrutura eletrônica, né, a gente tem um buffer, certo? Antes do buffer, né, a gente tem uma frequência que vai para o... vamos ver para onde ela está indo? Só para confirmar aqui. Ela está indo para WTR, né? Isso aqui é WTR, ó, Transceiver, tá vendo? Isso aqui é o WTR. Então, ela vai diretamente para o WTR, né? Ela sai aqui do cristal, né? A frequência e já vai direto para o WTR. E as demais frequências passa pelo CI Buffer, que nada mais é do que um componente que vai amplificar, né? Que ele vai tratar essa frequência aqui para esses outros circuitos integrados, ok? E é claro, o buffer, ele tem outras aplicações também, certo, pessoal? O buffer, ele vai estabilizar, o buffer protege, ou seja, ele tem várias aplicações na eletrônica, não só amplifica, mas também tem outras funções. Vamos lá. Deixa eu botar minha câmera aqui. Eu nem tinha visto, pensei que a câmera estava aqui e não estava, né? Talvez eu esqueça. Vamos lá, pessoal. Então, para que esse circuito de frequência funcione, pessoal, ó, lembrando que a frequência, se ela não estiver presente, essa frequência da CPU, se ela não está presente na placa, a CPU não liga, certo? O aparelho não liga e mostra um consumo baixo. Consome e cai para zero. Consome e cai para zero com consumo baixo, certo? Então, quando não tem a frequência, ó, presta atenção, para vocês não errarem. Tem muita gente que vai ensinar, que ensina da seguinte forma. O aparelho está com consumo baixo, verifique o cristal oscilador. Não é só o cristal oscilador que deve ser observado, que deve ser analisado. A gente tem que ver para onde está indo a frequência, qual é o caminho que essa frequência está percorrendo. Se ela está passando no buffer, se ela está passando no Power Manager, se ela está indo para algum outro circuito integrado, para de lá ser enviado para o circuito específico.